Oi gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriel, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazer para vocês uma resenha do livro A Maldição do Mar, que foi uma leitura coletiva que eu fiz em parceria com o Afonso, lá no nosso clubinho de leitura do Telegram chamado Chá e Livros. A próxima leitura que nós vamos fazer é de Jane Eyre, então quem quiser participar é só entrar no link que está linkado aqui embaixo na descrição, que vai ser agora a leitura do mês de junho. Mas antes da gente começar, eu peço para você se inscrever aqui no canal, caso ainda não for inscrito, por favor, deixar um like, compartilhar o canal com os amigos para a gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como, se vocês se interessarem por esse livro, compre usando os meus links, ou qualquer coisa que vocês forem comprar online, compre usando os meus links, vocês não pagam nada mais por isso e ganham pequena comissão em cima da sua compra. E ajuda muito na manutenção do canal. E todas as minhas redes sociais estarão linkadas aqui embaixo. Bem, como eu disse anteriormente, eu vou resenhar para vocês o livro A Maldição do Mar, da autora Shea Ernshaw. Ele é um livro, assim, de fantasia, mas tem um pouco aqui de romance também. Ele foi um livro que nós lemos no Clubinho de Literatura Chá e Livros, lá no Telegram, que eu tenho em parceria com o Afonso. É um dos livros que nós pré-selecionamos há algum tempo atrás. Ele foi da leitura de maio. Nesse primeiro momento, eu vou falar pra vocês a resenha, né, o resumo, assim, do livro, e depois eu vou citar minhas opiniões e quantas estrelas eu dei pra ele. Primeiro de tudo que eu quero falar aqui é quanto essa capa é bonita. Ele não é um livro caro, eu acredito que no momento ele esteja na Amazon por R$22 mais ou menos. E ele é muito bonito, essa capa, assim, tem tudo a ver com a história, sabe? Não são aquelas capas bonitas que não tem nada a ver com a história. Tem tudo a ver aqui, desde as árvores, a bruxas, aos símbolos das bruxas, etc. Porque é um livro que retrata isso, né? A questão das bruxas ali da ilha, e o que eu já vou falar mais pra vocês. Então, assim, é uma capa muito bonita, lombada muito bonita, e é um livro pequenininho comparado a outros. E assim, eu acho muito bonito mesmo essa capa. Nessa história nós vamos conhecer a cidade de Sparrow, que ela tem, na atualidade, se não me engano, passa em 2010 essa história. Ela tem o costume de todo ano, tem eventos turísticos ali, né? Por quê? Há 200 anos atrás existiam as irmãs Swain. As irmãs Swain eram mulheres muito bonitas, né? Tinha a primeira irmã, que era Marguerite, depois vinha a segunda irmã, chamada Aurora, e a terceira, chamada Hazel. Elas nasceram um ano depois da outra, e elas vieram 200 anos atrás para essa cidadezinha. Como elas eram muito bonitas, muito inteligentes, vieram de grandes capitais, de outro país, quando elas chegaram nessa cidadezinha, muitos homens se sentiram atraídos por elas, e elas não negavam mesmo, elas gostavam de se deitar com outros homens. Elas eram muito, assim, autênticas, elas tinham pensamentos próprios, sabe? Elas tinham opiniões próprias, elas tinham um local no qual elas vendiam perfumes. Então uma produzia perfume, a outra ficava mais com a parte da economia, a outra ficava com a captação de clientes. Então elas realmente eram muito à frente do seu tempo, e ali naquela cidade elas foram acusadas de bruxaria, porque nós, principalmente quem lê a Lady Killers, que a gente quer outras vezes aqui, viam quanto essas mulheres mais independentes durante esses anos, né, durante esses séculos anteriores, amedrontavam a sociedade. Então elas foram acusadas de bruxaria e foram ateadas, jogadas ao mar para morrerem afogadas. E aí e por conta disso, acabou criando-se essa maldição nessa ilha, que essas irmãs, uma vez por ano, volta, durante acho que a primavera, mais ou menos ali, volta, e elas começam a entrar no corpos de meninas que tinham mais ou menos a mesma idade que elas quando elas morreram, e elas começam a ir atrás de meninos ali para se vingar e afogar esses meninos. Então é uma tradição ali nessa cidadezinha, os turistas virem visitar e ver ou escutar essas canções delas, ver quem vai ser os próximos a morrerem afogados. Então tem realmente essa tradição ali. Aqui nós vamos acompanhar na atualidade de 2010 a Penny Talbot. Ela tem mais ou menos 16, 17 anos, ela está no segundo ano do ensino médio. E aí ela mora numa ilhazinha junto com a sua mãe, porque o seu pai, 1 ano, 2 anos antes, ele simplesmente sumiu nas águas. Ele era pescador ali, eles viviam cuidando daquela ilha, daquele farol, que há muitos séculos atrás a cidade dependia daquele farol, né, pra trazer os outros barcos, navios, etc. Só que agora tá abandonado, só a família dela cuidava. A partir do momento que o pai dela sumiu nas águas, ninguém sabe o que aconteceu com ele, a mãe dela enlouqueceu. A mãe dela ganhava um dinheiro pra ajudar na família lendo folhas, sabe, de chás, lendo o futuro das pessoas ali, e depois disso ela enlouqueceu. Então meio que a Penny teve que dar conta de tudo ali, daquela situação problemática da família dela, assim como a questão financeira, porque o pai dela, antes de falecer, tinha deixado alguns bens, algumas coisas, então ela tem que ir administrando. Além da Penny, nós vamos conhecendo algumas pessoas que vivem ali ao redor dela, como a melhor amiga dela, como
um menino que chegou ali, que ele é turista, a gente não sabe o propósito dele de ter vindo bem na época do verão, que é a época que acontecem essas mortes, chamado Boo, mas que ela acaba se afeiçoando a ele e pra proteger ele, tentar proteger ele, né, ali, ela traz ele ali pra ilha onde ela mora com a mãe dele, então a gente vai conhecendo essas outras pessoas. Só que nesse caminho ela vai acabar se aproximando cada vez mais do Boo e ele dela, e a gente vai tentando entender os propósitos do passado dela e os propósitos que trazem ele ali no momento atual. Então a gente vai vendo isso ao mesmo tempo que os capítulos eles são intercalados em presente e no passado sendo narrado pelo ponto de vista das irmãs. Então a gente vai entendendo essa sede de vingança dela, o que aconteceu realmente ali com ela, como que aconteceu essa traição dela, até o momento dela serem afogadas, sabe? Então é bem interessante essa questão da mitologia com a realidade, porque a autora vai misturando pra gente, saca? Esses momentos de mitologia, de bruxaria. Em alguns momentos você até duvida, será que realmente elas eram bruxas? Será que não? Se elas não eram, como que acontece essa maldição? Será que essa maldição foi criada a partir do momento da vontade de vingança, da sede de medo, de vingança, ali daquelas pessoas daquela região? Então, em todos os momentos a gente vai duvidando, será que realmente elas eram bruxas? Será que não? Não faz sentido elas serem, porque elas só eram mulheres independentes, mas o que fez elas se tornarem bruxas depois da morte delas, né? Então a gente vai tentando entender ali e vendo essas jogadas da autora. Retificando o que eu disse anteriormente, na verdade, ela levou o Boo para morar na ilha que ela morava com a mãe e com o falecido pai. Ao longo da história também nós vamos ver por que a mãe dela ficou daquele jeito, qual o passado do pai dela, o que aconteceu realmente com o pai dela, porque a gente só sabe que ele sumiu nas águas, que ninguém da cidade foi atrás dele, porque ele era um estrangeiro, que aquela cidade ali é muito preconceituosa. Então a gente vai entendendo ali o que aconteceu com as irmãs, o que ainda traz e faz com que essas irmãs continuem querendo se vingar da cidade tantos anos depois, tantos séculos depois. E a gente vai tentando ao mesmo tempo descobrir quem faz parte ali, quem aquelas irmãs entraram nos corpos, porque que nem eu disse, essas irmãs todo verão se apossam dos corpos de novas meninas, e a gente tá tentando ali descobrir quem são essas meninas, quem vão ser os próximos garotos afogados, então tem esse mistério ali, saca? Todo esse ar de mistério, de sedução, de medo e de vingança. Basicamente esse foi o resumo, agora vamos para minhas opiniões. Eu acho que essa autora, ela fez com que a história não tivesse o meio termo. Ou você vai amar ou você vai odiar. A forma que ela teceu ali, ela criou essas narrativas, essa história, não existe meio termo. Eu acho que ou você é a pessoa que odeia ou você é a pessoa que ama o final dessa história. Porque justamente ela criou pra gente esses mistérios, esse sentimento de vingança, a gente tentar entender ali quem são essas meninas, a gente ficar com dó desses meninos, mas ao mesmo tempo a gente entender e quase compreender esse sentimento de vingança das irmãs, até porque elas eram inocentes. E a gente vê esse sentimento de corrupção, sabe, de corações corrompidos, como essas irmãs de pessoas boas passaram a ser pessoas más, se realmente elas são más, será que essas pessoas não merecem isso? E a gente começa a duvidar ali de tudo isso que está acontecendo. E quando a gente descobre mesmo quem são as irmãs, quais os sentimentos dela, como elas foram corrompidas, se elas realmente se arrependem ou não, a gente começa a ver esse envolvimento do Boo com a Penny, a gente começa a ter uma linha de raciocínio que ou você vai amar esse final ou você vai odiar. Não existe meio termo, falando novamente isso. A leitura é muito fluida mesmo. Justamente por ser intercalado, esse presente, esse passado, a gente vai entendendo ali, a gente vai vendo esse presente, como essas irmãs estão corrompidas, sabe? Ao mesmo tempo que a gente vai vendo como elas eram antes. Então, esses capítulos intercalados são muito interessantes mesmo, por causa da mitologia, da gente conhecer um pouco mais da ilha, da gente ver que, na verdade, a população ali da ilha de 200 anos atrás talvez não seja muito diferente da população de hoje em dia, pela questão do preconceito, sabe? Tanto que um exemplo disso é o pai da Penny, que ele sumiu nas águas e ninguém foi atrás dele porque eles têm preconceito com estrangeiros. Então, a população de 200 anos atrás ainda, esse preconceito ainda está enraizado nas pessoas de hoje em dia. Então, a gente vai vendo essa construção de personagens, tanto no individual, quanto no coletivo, quanto nessa mitologia da ilha. E eu sou do grupo que eu gostei muito desse final. Eu acho que é inovador? Não é inovador. Mas tem aquela pontada no coração que a gente gosta, entendeu? Eu gostei, eu me senti confortável lendo ele. No meio da história, eu criei 3 teorias.
Eu falei, se uma teoria vai ser muito boa, uma teoria vai ser muito ruim, a outra teoria vai ser blé. E aí eu acabei acertando o final ali. Meio que eu acertei o final. E eu gostei, assim, porque foi uma coisa que eu já estava prevendo antes. Que nem eu disse, a autora não tinha muito pra onde correr, gente. A forma que ela criou essa história, ou ela ia se lascar muito, ou ela ia quase, saca, não tinha muito pra onde ela correr ali. Então eu gostei desse final. Tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas? Poderiam sim, mas eu gostei. Não é inovador, não é aquela coisa, meu Deus, o melhor livro da minha vida, mas eu gostei bastante, assim. Eu esperava nada desse livro, porque eu vi algumas críticas, e aí eu falei, nossa, será que eu não vou gostar? E eu gostei, saca? Eu acho que eu fui com tão pouca expectativa que me surpreendeu muito, me surpreendeu de forma positiva mesmo. E a forma de intercalar, né, esses capítulos da mitologia com a atualidade, com o passado, me lembrou muito a forma de narrativa de O Labirinto do Fauno, que tem essa mitologia intercalada com o presente e com o passado. Uma das coisas que eu vi, a crítica ali, que acho que faz muito sentido realmente, é a questão dela querer passar um pano para as irmãs. Eu acho que realmente as irmãs eram pessoas boas que, com o tempo, com o ódio correndo no coração delas e a vingança, elas realmente se corromperam. E não tem como a gente passar pano por todos esses assassinatos que elas tiveram ao longo desses 200 anos. Então, acho que esse final ali, o final especificamente, que ela tenta passar pano para as irmãs, eu acho que eu não gostei tanto assim. Claro, se arrependeram, tiveram um final ali justo, eu achei que foi um final bem justo, assim, para as irmãs. Mas realmente, não dá pra gente passar pano por tudo aquilo que elas fizeram durante os 200 anos, mesmo que no último ano elas se arrependeram, entendeu? Outra coisa também que eu acho cara, é muito problemática ali a reação da Penny com o Boo, entendeu? Naquele final. Eu acho que você ficar com uma pessoa que você não conhece realmente, só porque você tá apegado numa situação passada, eu acho que é problemático, entendeu? Eu acho que a Penny deveria saber de tudo. Eu acho que a Penny deveria... a Penny ali deveria saber. Eu acho que ele deveria ter contado pra ela, porque ela sente aquele amor por ele, e ele sente aquele amor por ela, mas ao mesmo tempo ele tá preso em outro detalhe. Então eu acho que ela deveria saber, porque a mãe sabe, ele sabe, e só ela não sabe, entendeu? Principalmente sobre o motivo do pai dela ter falecido. Eu acho que é muito importante ela ter sabido, entendeu? E ela não sabe. Então eu acho que essa parte realmente poderia ter sido diferente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. O livro não é grande, é um livro muito rápido de você ler, principalmente por ser intercalado os capítulos. É muito, muito, muito rápido. E a versão dele, exatamente, é pequenininha mesmo, só parece ter muitas páginas porque ele é pequenininho em comparação a outros tamanhos de livros. Então é uma leitura bem rápida, assim, eu gostei bastante. É uma resenha também rápida, porque se eu for falar muito aqui, vai acabar trazendo spoilers pra vocês. Eu acho que o interessante dessa história é você ir lendo e tentando entender, criar teorias sobre todos esses mistérios que eu citei pra vocês anteriormente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês leem, e se vocês querem ler esse livro, já leram, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês esperam achar. E até semana que vem. E outra coisa, outro convite. Vamos participar da leitura coletiva de Jane Eyre agora de junho, hein? Ainda dá tempo. Entra aqui pelo link que tá linkado aqui embaixo no box de descrição, no grupo do Telegram, chamado Shai Livros, que eu faço parceria com o Afonso. Então, gente, vamos aí nessa luta de ler um clássico que todo mundo aparentemente gosta, que é Jane Eyre. Então, vamos na luta. E até semana que vem.